3 dias de vídeo seguido no Ideias Radicais, não tem mais uma louça suja nesse país inteiro. Pobreza na Argentina está em queda, 9% de queda nesse primeiro semestre. Lula falando de imposto de heranças e mais um monte de coisa rolando aí, inclusive privatização dessa Sabesp. Vamos lá, roda a vinheta. Isso aqui agora acabou, desculpa. A esquerda. Nossa, a esquerda tá em. Não tem. Uau. A esquerda vivia falando, não, porque o Javier Milei, porque a pobreza disparou, porque o PIB caiu, porque. E por mais que a gente mostrasse dados internos da economia, vários dados que apontam uma retomada, sempre vinha o pessoal para comentar, mas o PIB caiu. Mas a pobreza. Pois bem, não só o PIB voltou a crescer, teve seu primeiro crescimento em maio, agora com o efeito das reformas do Javier Milei, mas agora, toma ali. Pobreza na Argentina caiu de 57,4% para 48,5% no primeiro semestre de Javier Milei. Obviamente ainda é um número muito alto, ok? Tamo aí contigo. Mas em 6 meses, isso aqui é tirar 9% da pobreza, isso são 4,2 milhões de argentinos. Se a gente fizesse a regra de 3 para o tamanho do Brasil, seria o equivalente a tirar 18 milhões de pessoas da pobreza em 6 meses. Isso aqui foi o ajuste violentaço. Ainda tem muitas coisas para acontecer. A economia bateu no fundo, provavelmente em algum ponto ali em março, abril. Agora que os salários estão começando a subir acima da inflação. Agora, 22 de julho, que vai parar finalmente completamente a impressão de moeda. Ok? A lei de bases foi a lei de bases que o Milei aprovou, começou a fazer efeito agora em julho. Então teremos um segundo semestre de reformas ainda mais intensas. Mas ainda com a herança do Massa, ainda com a herança de toda a desgraça, ele conseguiu tirar 9% da população da Argentina da pobreza, 4,2 milhões de argentinos, seria o equivalente a 18 milhões de brasileiros. A estimativa o número mais pancada das ideias, uma coisa mais tilelê que eu consegui encontrar de alegação do Lula é 43 milhões, que ele tirou da pobreza. Isso aí... tem todos os cálculos deles que eu não vou disputar, só tô dizendo assim, vamos fazer o exercício mais insano aqui de pegar a estimativa mais do Lula. O Milei fez 40% disso em 6 meses. Então, assim, continuando nesse passo, e do que eu já vi de várias reformas de vários países com dificuldades como o Brasil, que fizeram reformas profundas assim, é razoável esperar que esse passo continue. Então, a gente pode ver mais uma queda aí de uns 15% da pobreza no próximo ano. Ok? 15, 20% nos próximos 2 meses, eu acho razoável de esperar. Então o Milei bateria o recorde mais forçado do Lula em 18 meses. A esquerda vai falar o quê? Isso eu tô falando aqui, 2025. E daí como é que o Lula vai para as eleições em 2026? Aliás, tá aqui a estimativa mais maluca que eu consegui encontrar aqui de 43 milhões da pobreza. O que me leva a outro ponto do Lula. O Lula fez uma declaração ontem sobre, porque as pessoas têm que devolver um pouco de imposto sobre patrimônio no Brasil, sobre herança é muito baixo, aí não estimula as pessoas a doarem, a devolver o patrimônio. Quer dizer, como se aquilo que você trabalhou na sua vida não fosse seu. É da sociedade ou é do Estado, não é seu, é propriedade sua. Uma coisa básica de libertarianismo é o direito ao suor da tua cara depois de um dia de trabalho. É o direito ao resultado do seu trabalho, é o direito de você não ter que ser roubado por políticos para financiar a casta criminosa que vive da sua vida, e como é o caso do PT, não só isso, fica apoiando o ditador para todo lado do mundo. Já chegamos nisso também. Mas não só isso. Ele volta e meia, ele solta uns argumentos que daí, obviamente, toda a esquerdosfera fica replicando, e um deles que ele soltou, que a gente vê bastante, é... mas é que o imposto nos Estados Unidos é 40%. Ele falou, nos Estados Unidos, como uma pessoa tem herança, ela morre. 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida, blá, blá, blá. Então, nos Estados Unidos... Assim, se alguém tá repetindo esse argumento, ou ele ouviu do Lula, viu alguma manchete, não sei o que, ou ele... É um desonesto. Porque assim, quando alguém fala isso, você vê que a pessoa não faz a mais puta vaga ideia do que ela tá falando, ok? Aliás, eu devia ter já deixado aberto aqui. A gente na SET te ajuda com planejamento tributário. A gente ajuda a legalmente pagar menos impostos e viver mais livre. E a gente estuda esse tipo de coisa, ok? E mesmo antes de eu estudar isso aqui, eu já sabia disso, mas assim, só pra mostrar que de fato a gente trabalha com isso,
Só paga imposto de herança nos Estados Unidos quem é um imbecil completo, ok? A isenção do imposto é até em torno de 14 milhões de dólares, ok? Eu fiz um tweet mais cedo onde eu falei 16, errei, mas tá acordando ainda antes do primeiro café, esse tipo de coisa acontece. Mas a isenção é até 14 milhões de dólares. Isso aqui dá em torno de 80 milhões de reais. Abaixo disso, não paga. Segundo, teve uma declaração, inclusive, do grande assessor, de um dos grandes assessores econômicos do Trump, lá da Casa Branca em 2017, que ele falou: só imbecis pagam o estate tax, que é o imposto de herança. Só imbecis. Porque você consegue se planejar nisso muito simples, é muito fácil. Você pode fazer um trust familiar. Você pode fazer várias coisas triviais para passar isso para os seus herdeiros sem pagar imposto em cima disso. E todo mundo faz isso. Quem paga isso aqui é quem é burro, quem tem um patrimônio desse, mas não tem advogados, não tem contadores, não faz as coisas, ou é imbecil a ponto de achar que de fato tem que pagar imposto, tem um pessoal que é gado assim, ou que, sei lá, pô, morreu inesperadamente e não imaginou que ia ter que pagar isso aí, quando veio, acontece. Mas tem que ser estúpido para pagar esse imposto nos Estados Unidos. Então quando o Lula vai lá e cita isso, eu até imagino que ele mesmo não estudou muito sobre o Código Tributário americano, ou brasileiro, ou estudou, no geral. Ok? Não muda o fato que ele também é uma pessoa objetivamente maligna. Ele pode ser maligno e burro ao mesmo tempo. Mas a galera que replica isso é porque não sabe o que está falando mesmo. E outra coisa também, vamos lá. PIB, imposto proporcional ao PIB. Os Estados Unidos cobram proporcional ao PIB 27% de imposto, enquanto o Brasil cobra 32%, em vias de alta. Ah, mas daí teve uma galera, inclusive, da mídia aí que falou que não, na verdade caiu caiu porque o PIB subiu. A taxação do PIB, a taxação no Brasil subiu, óbvio, Haddad, mas como o Brasil fez um monte de gastos pagos com déficit, o PIB cresceu. Alguém lembra do rombo de 280 bilhões de reais de 2023? Pois bem, o PIB só conta gasto, ele não conta de onde veio. Então é como se você falasse assim, olha, eu ganho 10 mil reais por mês, eu gasto 20 mil reais por mês. Então qual que é a minha renda anual? 240 mil reais por ano. Não, é 120. Ah, mas eu gasto o dobro que isso. Sim, você vai falir. Então, o PIB conta gasto. Então, como o Brasil fez quase 300 bi de déficit ano passado e tacou isso nas contas, isso vai fazer um crescimento do PIB. Por isso que a dívida subiu, os juros subiram, várias outras coisas subiram, e o Brasil está indo ao rumo de Argentina. Agora, isso não significa que o Brasil ficou mais barato de impostos, significa que a gente está sendo irresponsável fiscalmente, mas o ponto é que os Estados Unidos cobram menos imposto no agregado do que o Brasil, o que também já derruba esse argumento aqui. E outra coisa também muito importante de lembrar disso é que, assim, o Brasil tem uma das taxas mais baixas de investimento do mundo. Essa aqui é uma notícia também de ontem, dia 23. Investimento baixo deixa o país e investimento baixo deixa o país entre os 20 piores do mundo. Em torno de 15 ou 16% do PIB é investido. Isso também não é uma métrica dentro do PIB. O PIB é medido como gasto das famílias, né, gasto privado, gasto público, saldo da balança comercial e investimentos. E investimentos vai ter investimentos privados e públicos. Então é importante notar que se o Estado vai lá e taxa 1 bilhão de reais em investimentos privados, reduzindo isso, e gasta isso em 1 bilhão de reais de fazer um estádio, é um investimento público. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que isso aí tem qualidades diferentes. Acho que só teria que ser um desenvolvimentista. Acho que até a esquerda pode falar, não, é verdade. Pô, calma, peraí. De fato, um estádio lá, talvez a Arena Cuiabá, talvez não foi exatamente, né? Mané Garrincha talvez não representa 1 bilhão de reais em investimento, assim como seria se fosse, sei lá, a agrotech para tornar o nosso agro mais eficiente. Acho que até boa parte da esquerda ia conceder esse argumento. Agora, a Índia e a Indonésia têm em torno de 30% do PIB em investimentos. E boa parte puxado pelo privado. E eu comparo sempre com Índia e Indonésia, eu gosto dessas duas comparações, porque são países de grandes populações, proporção continental, com corrupção, com vários... Sabe, sempre que eu comparo com, sei lá, Estônia, a galera fala assim, mas Estônia é muito pequena e tudo mais. Como se leis econômicas mudassem com a área do seu país, o que é estúpido. Mas para tentar adaptar pra galera, fala, tá bom, vamos comparar com dois países, né, dadas as proporções, com desafios similares ao Brasil. Eles têm o dobro disso, de investimento PIB. A gente tem só 15, 16%. E é esse investimento que vai aumentar a produtividade do Brasil, que vai aumentar a produtividade por hora trabalhada, que vai nos enriquecer. Porque riqueza não é
recursos naturais na Terra. Ok? Ah, não, mas a gente tem grandes reservas de petróleo. Dane-se, meu irmão. Dane-se. Não interessa. Se você não consegue tirar isso de maneira lucrativa e empregar isso de uma maneira produtiva na economia, não interessa. Tá lá. Não serve pra nada. Então, a sua capacidade de produzir muito eficientemente, que é guiado por um longo prazo de investimento, é o que de fato enriquece o país. E o Brasil está com uma taxa de PIB, uma taxa em relação ao PIB muito baixa. E aí, além disso, o Lula vai lá e fala que tem que taxar herança, que tem que taxar patrimônio. Tá bom. Então, quem tem patrimônio, quem pode investir, vai ligar lá pra gente na SET e falar, me tira daqui. Aí eu ganho dinheiro com isso. Sabe? É, é... Parabéns, Lula. Aí depois o Brasil é um país pobre e as pessoas não entendem. Eu tenho que explicar isso com um copinho de falar, ó, cara, só tem 7 milhões de CNPJs no Brasil que não são MEIs. E aí eles vão olhar para isso aqui e falar, tá bom, entendi, você não me quer aqui, eu vou embora. Fazer o quê? Inclusive, se você quer investir também em um Brasil melhor, vale lembrar, a minha vaquinha de pré-campanha de vereador aqui em São Paulo está aberta. E ontem, inclusive, eu estava pedindo a ajuda de vocês para sair de nono do Brasil para quinto. Estamos agora em quinta maior vaquinha do Brasil. Obrigado a todo mundo que ajudou. A minha meta é, obviamente, eu quero ser a maior do Brasil. Estamos trabalhando para isso. Ainda tem um chão para correr, mas vamos de lá. Se a gente chegar em 38, a gente já vira a quarta maior do Brasil. Aí já tá legal. Inclusive, já sou a maior de São Paulo. Que as duas maiores do Brasil são do Rio de Janeiro. Depois tem o Godoy de Uberaba. Aliás, parabéns pro cara. O cara conseguiu, tipo, 40 mil em Uberaba. Pô, cara, é conhecido meu, liberal também. Enfim. E o quarto lugar fica de Cuiabá. Não sei. Eu achei interessante. Mas em São Paulo eu já tô em primeiro. Obrigado a todo mundo que ajudou, mas vocês podem continuar ajudando aí. Em outras notícias completamente, pra você ver como é que pode, né? O Maduro disse que as eleições no Brasil não são ditadas. Vai ter eleições na Venezuela agora no domingo, todo mundo sabe que vai ser uma cavalagem gigantesca. O Brasil está inclusive mandando inspetores, observadores para observarem a fraude acontecendo e depois não fala nada para ajudar a validar essa ditadura. E isso coloca o Brasil mais internacionalmente próximo de ditaduras. Quer dizer, a gente já está no BRICS, já está lá junto com o Irã, a Rússia, já está a lambeção do Putin infinita. Aí agora nós vamos mandar um bando de palhaço lá para ir lá abençoar a eleição venezuelana, que vai ser uma falcatrua gigantesca. Enquanto isso, o Maduro lá fala que a eleição no Brasil não é ditada, tudo mais, mas ele pode. Se eu falasse uma coisa dessas, várias pessoas de direito falassem uma coisa dessas, aí ia ter problema. O Maduro fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Fosse eu em qualquer outro país, o Xandão ia me mandar buscar lá. Mas bom. E finalmente, saiu finalmente a privatização da Sabesp. Ontem foram 15 bi arrecadados. Não sei porque eu acho que era 16. Tô errando um bi pra lá, um bi pra cá. Tô parecendo socialista, mano. O que tá acontecendo? Mas enfim. Vendendo em torno de um terço da Sabesp, 15 bi arrecadados. E vai para fundo de investimentos e vai para ajudar a universalizar saneamento em São Paulo e também para ajudar a mobilidade de São Paulo e tudo mais. E para quem é contra, deixa eu até procurar aqui, IBGE, eu tenho isso aqui aberto. Um estudo do IBGE mostrou, para ajudar a aprovar o marco do saneamento em 2021, né, que estava tramitando isso, eles mostraram que entre 2008 e 2019 no Brasil morreram em média 11 mil pessoas por ano, por falta de saneamento. Primariamente por doença de Chagas e disenteria. Agora pensa o quanto você tem que estar, isso aqui primariamente crianças. Pensa o quão absurdo você tem que ter uma diarreia pra você morrer disso. Isso é a realidade do Brasil. Ok? Mas isso aí é o Brasil em média. Isso aí deve ser lá no Nordeste, deve ser lá no Norte. Não em São Paulo. São Paulo não precisa disso. Pois bem, Guarulhos. Notícia de fim de 2023, obras avançam e agora Guarulhos tem 40% do seu esgoto tratado. Historicamente sempre foi 10%. E os outros 90%? Os outros 90% ia pro Tietê. Que aí o Tietê fica com aquele cheiro maravilhoso. Você falou assim, cara, você quer debater o novo marco de saneamento? Você quer ser contra? Você quer ser contra o novo marco de saneamento? Tá bom. Nós vamos debater na beira do Tietê. Na beira do Pinheiros. Ok? Pode ser. Para começo de conversa. Então, assim, Guarulhos, cara, não tô nem indo lá longe em São Paulo, isso do lado aqui, cara. Sabe? E os caras ainda estão com dificuldades. Então, imagina outras cidades que enfrentam desafios maiores de São Paulo. Então, essa privatização vai ajudar a salvar vidas, vai ajudar
a estender saneamento para um monte de gente, vai ajudar inclusive a expansão de mobilidade em São Paulo e várias outras coisas. Quem for contra, a favor, me explicar como é que a gente vai salvar essas vidas, ou quem for contra também pode falar assim. Porque no fim das contas, cara, e eu até pedi esses dados pro Léo Siqueira, mas ele não conseguiu me responder a tempo, porque ele tem mais o que fazer. Eu pedi, tipo, meia hora atrás e fazer o quê, mas o Léo Siqueira é deputado estadual do Novo aqui em São Paulo. Durante o debate da privatização e tudo mais, tinha gente indo lá contra. E ele tava falando, gente, ó, eu lembro desse vídeo, eu só não lembro o número, mas tava falando, olha, o estudo aqui é o seguinte, que se não fizer a privatização, vai ter tantos bi a menos para saneamento e vai morrer tantas pessoas. Eu não lembro quanto que era o número, mas era um número significativo. Ele tava falando para as pessoas, tudo bem morrer esse pessoal aqui? Você quer falar com a família deles? Eu gosto do Léo, cara, ele é bem incisivo nisso. Então você tá dizendo que é o seguinte, que essas pessoas aqui têm que morrer, é isso? Qual que é o teu plano? Você pode falar, você pode dar notícia pra família delas, por favor? Às vezes a gente tem que colocar em termos assim, e vale lembrar quem que foi contra isso aqui. Na equipe de transição do Lula, tava todo mundo lá. O Boulos estava na equipe de transição e o trabalho dele era ajudar a derrubar o novo marco do saneamento. E o Lula tentou, inclusive, tentou aprovar umas portarias lá para derrubar, foram revogadas felizmente, mas o Boulos trabalhou por isso e agora quer ser prefeito aqui de São Paulo. O cara é simplesmente o inimigo da civilização. E quem estiver preocupado com isso, vale lembrar, minha vaquinha está no ar. Muito obrigado quem ajudar, e também você pode também não fazer nada e deixar tudo para os socialistas e a gente vê o que acontece. Enfim, tô gostando desse novo formato de vídeo, vários de vocês responderam que gostaram também, é bem mais fácil de fazer, a gente pode ter vídeos diários, pelo menos da semana, não sei se fim de semana vai dar certo, mas tamo indo bueno. Por este vídeo é isso,